O metal frio da arma do policial brilhava sob as luzes intermitentes da viatura. Um sol perigoso e artificial na rua tranquila de um subúrbio de Washington, D.C. Para Nia Holloway, aquele círculo escuro e mortal era o único ponto de foco em um universo que subitamente se reduzira ao espaço entre seus olhos e o cano da pistola. Cada fibra do seu ser, treinada por décadas de disciplina no FBI, gritava para que ela mantivesse a calma, para que controlasse a respiração e transformasse o medo em uma energia fria e calculista. A voz do homem, o oficial Miller, era um ruído áspero e carregado de uma autoridade que ele parecia desesperado para afirmar. Ele gritava ordens, palavras que se tornavam indistintas pelo zumbido da adrenalina nos ouvidos de Nia. Ela, a diretora assistente da divisão de contra-inteligência, estava sendo tratada como uma ameaça anônima, uma sombra suspeita em um bairro onde sua presença parecia um erro. Tudo começara segundos antes, com a banalidade de uma infração de trânsito, uma placa de pare, que, segundo o policial, ela não respeitara com a devoção exigida. Nia vira a viatura no retrovisor e seu estômago se contraíra, não por culpa, mas por instinto. A tensão de sua investigação secreta a deixava em um estado de alerta perpétuo. Ao parar, ela preparou os documentos com a eficiência de sempre. Mas a maneira como o oficial Miller se aproximou do seu carro sóbrio, um sedã de luxo discreto, já carregava um veredito. Seus olhos não viram uma cidadã, mas um estereótipo. Uma mulher negra em um carro caro, em um bairro predominantemente branco. Ele não pediu os documentos, ele os exigiu. E a calma de Nia, sua postura controlada e seu olhar direto, foi interpretada não como respeito, mas como um desafio velado, uma arrogância que precisava ser quebrada. A escalada foi vertiginosa e terrivelmente previsível. Quando Nia, com a voz firme de quem conhece a lei e seus direitos, questionou a necessidade de sair do veículo para uma simples multa, o castelo de cartas da autoridade do oficial Miller desmoronou. Sua insegurança se transformou em agressão. "Saia do carro agora!" ele bradou, a mão já no coldre da arma. Nia sentiu o tempo se dobrar sobre si mesmo. Em sua mente, o relógio corria, a reunião com o informante se aproximava, um encontro que poderia desmantelar uma rede de traição nacional. Mas ali, naquela rua, sob aquele olhar, sua identidade era pó. Ela era apenas o alvo. No momento em que a arma foi sacada e apontada para ela, Nia Holloway entendeu que sua maior batalha não seria contra espiões estrangeiros, mas contra o preconceito que vestia um uniforme e a mantinha sob a mira. Antes de mergulhar nessa história real, me conta, de que lugar do mundo você nos escuta hoje? É emocionante ver como essas palavras viajam tão longe. Nia Holloway não nasceu nos corredores de mármore do poder em Washington. Sua história começou longe, em um bairro de classe trabalhadora em Detroit, onde o cheiro de asfalto quente no verão e o som das sirenes eram a trilha sonora da vida. Filha de um operário de montadora e de uma professora, ela aprendeu desde cedo que o mundo não lhe daria nada de graça. A integridade não era um conceito abstrato, mas a armadura que seus pais vestiam todos os dias. Eles lhe ensinaram a olhar as pessoas nos olhos, a falar a verdade mesmo quando era difícil, e a entender que, para uma jovem negra, a excelência não era uma opção, mas uma necessidade para sobreviver e ser vista. Essa base sólida, construída sobre o amor e a dignidade do trabalho duro, foi o alicerce sobre o qual ela construiria toda a sua vida, uma fundação invisível para a mulher que um dia comandaria operações de segurança nacional. A decisão de entrar para o FBI não foi um impulso, mas uma convicção forjada no fogo da observação. Nia via a injustiça em sua comunidade, as rachaduras em um sistema que prometia proteger a todos, mas que muitas vezes falhava com os seus. Ela não queria protestar de fora, queria mudar o sistema por dentro, ser a peça na engrenagem que funcionava com base na justiça e não no preconceito. Sua jornada na academia de Quântico foi solitária. Ela era uma das poucas mulheres e uma de um número ainda menor de rostos negros. Cada olhar de dúvida, cada comentário velado, cada teste que parecia secretamente mais difícil, era um degrau que ela subia com uma determinação silenciosa
e uma competência que, aos poucos, se tornou impossível de ignorar. Ela não levantava a voz. Ela apresentava resultados irrefutáveis. Sua ascensão na agência foi uma maratona, não uma corrida. Anos dedicados a casos complexos, noites em claro debruçada sobre arquivos, construindo redes de informantes com base na confiança e no respeito mútuo. Nia se especializou em contra-inteligência, um jogo de xadrez tridimensional, onde a paciência e a análise superavam a força bruta. Ela aprendeu a ler as microexpressões de um traidor, a identificar a dissonância em um relatório perfeitamente redigido, a sentir a presença de uma ameaça antes que ela se materializasse. Cada promoção era um testemunho de seu mérito, conquistada não por política, mas por uma dedicação quase monástica ao seu ofício. Colegas que antes a viam com ceticismo, agora a procuravam em busca de conselhos. Sua serenidade e clareza tornando-se lendárias nos corredores do J. Edgar Hoover Building. Hoje, aos 48 anos, Nia vivia uma vida de contrastes deliberados. Seu apartamento em um bairro nobre de DC era um santuário de silêncio e ordem, um refúgio do caos de seu trabalho. As paredes eram adornadas não com prêmios ou fotos com figuras poderosas, mas com arte abstrata e estantes repletas de livros sobre história, filosofia e poesia. Ela mantinha uma rotina discreta, quase anônima. Corria nas primeiras horas da manhã antes que a cidade despertasse, sentindo o ar frio em seus pulmões, um ritual para limpar a mente. Recusava a maioria dos convites para os eventos sociais de Washington, preferindo a companhia de um bom livro à conversa superficial do poder. Essa distância não era arrogância, mas uma forma de proteger sua alma, de se lembrar constantemente de quem ela era para além do seu cargo. No trabalho, Nia era a personificação da calma sob pressão. Sua equipe, uma unidade de elite de analistas e agentes, a respeitava profundamente. Eles sabiam que sua diretora assistente jamais pediria algo que ela mesma não estivesse disposta a fazer. Suas reuniões eram precisas, suas instruções claras. Ela tinha a rara habilidade de absorver uma quantidade imensa de informações complexas e destilá-las em uma estratégia coerente. Sua integridade era sua marca registrada. Em um mundo de segredos e mentiras, Nia Holloway era uma bússola moral. A verdade para ela era a arma mais poderosa do arsenal da agência. E era essa convicção que a guiava através dos pântanos éticos de seu trabalho, onde a linha entre o certo e o necessário era muitas vezes perigosamente tênue. Contudo, por baixo da superfície de controle e serenidade, havia um peso. O peso dos segredos de Estado, das vidas que dependiam de suas decisões, da solidão inerente à sua posição. A ansiedade era uma companheira constante, uma corrente subterrânea que ela aprendera a canalizar em foco e vigilância. A máscara de calma que apresentava ao mundo era tanto uma ferramenta profissional quanto um mecanismo de defesa. Havia momentos, tarde da noite em seu escritório, em que o silêncio era preenchido pelo eco de suas responsabilidades. Ela era uma mulher negra em um dos cargos mais altos de uma estrutura de poder, majoritariamente branca e masculina. Era um símbolo, ela sabia, mas também se sentia perpetuamente uma intrusa, alguém que precisava justificar sua presença a cada dia. Essa dualidade a tornava singularmente preparada para entender as complexidades do poder e da falta dele. Ela havia testemunhado o preconceito em salas de reunião elegantes, disfarçado de preocupações com o perfil ou adequação cultural. Eram versões mais polidas da mesma desconfiança crua que agora a encarava através do para-brisa de seu carro. Ela conhecia o sistema de dentro para fora, sua imensa capacidade para o bem e sua terrível propensão para a injustiça cega. Essa ironia trágica não lhe escapava. A mesma estrutura que ela jurou defender e que lhe deu autoridade era a que, naquele momento, a oprimia e ameaçava, personificada em um policial que via sua cor antes de ver sua humanidade. Era uma dolorosa confirmação de que, para alguns, sua identidade seria sempre sua sentença. A investigação atual era a mais crítica de sua carreira. Meses de trabalho meticuloso apontavam para uma infiltração estrangeira em várias agências de segurança americanas,
uma toupeira em uma posição de alta confiança. O dossiê que ela estava a caminho de receber naquela manhã era a peça que faltava, a prova que poderia validar toda a operação e expor os traidores. A pressão era imensa. Qualquer passo em falso, qualquer vazamento, poderia comprometer a segurança nacional e custar vidas. Cada carro que a seguia, cada olhar prolongado de um estranho, parecia uma potencial ameaça. Sua mente era um turbilhão de cenários e contramedidas, um estado de alerta que se tornara sua segunda natureza. A nação dependia de sua discrição e de sua capacidade de chegar àquele encontro. Por isso, quando as luzes azuis e vermelhas piscaram em seu retrovisor, seu primeiro pensamento não foi de uma simples multa, mas de uma interceptação. Seu corpo ficou tenso, a ansiedade se transformando em um foco cortante. Ela repassou mentalmente os protocolos de segurança, avaliando a situação. Estava sendo seguida? Era uma armadilha? A abordagem banal do oficial Miller foi, a princípio, um alívio. Era apenas um policial, um problema local. Mas esse alívio se desfez rapidamente, substituído por um tipo diferente de medo, mais antigo e visceral. O medo de não ser vista por quem ela era, mas pelo que sua aparência representava para um homem com uma arma e o poder do Estado em suas mãos. A ameaça à sua missão se fundiu com a ameaça à sua vida. A realidade se contraiu, focada na boca escura da arma. Nia sentiu o couro do volante sob seus dedos, a pressão calculada para que suas mãos ficassem visíveis e imóveis. O som da sua própria respiração era uma âncora em um mar de caos, um ritmo controlado que contrastava violentamente com a respiração ofegante e pesada do oficial Miller. As luzes da viatura pintavam o interior de seu carro em pulsos de vermelho e azul, um espetáculo silencioso e aterrorizante. O cheiro de ozônio no ar, talvez vindo do rádio do policial, misturava-se ao perfume sutil de seu próprio casaco. Cada detalhe sensorial era uma informação que seu cérebro de analista catalogava. A distância, o ângulo, a tensão na mão do policial, o ambiente. Sua mente, um instrumento de precisão, estava totalmente engajada no único problema que importava: sobreviver aos próximos segundos. Nia observava o oficial Miller, não como uma vítima, mas como um analista de ameaças. Ela via o suor que brotava em sua testa, apesar do ar fresco da manhã. Via a maneira como seus olhos se moviam rapidamente, não com o foco de um profissional treinado, mas com a agitação de alguém que perdeu o controle da situação que ele mesmo criou. Ele estava com medo. A percepção atingiu Nia com uma clareza cristalina. Ele não era um monstro de pura maldade, mas um homem fraco, afogado em seus próprios preconceitos e aterrorizado pela possibilidade de sua autoridade ser questionada. E isso o tornava infinitamente mais perigoso. Um homem com medo e uma arma na mão era a variável mais instável em qualquer equação, e Nia sabia que sua vida dependia de não provocar essa instabilidade. Uma onda de fúria fria subiu por sua espinha, mas ela a conteve, transformando-a em uma quietude gélida. A humilhação era uma brasa ardente em seu peito. Ela, que passara a vida inteira construindo uma reputação de ferro, sendo mais inteligente, mais rápida e mais íntegra do que todos, ao seu redor estava agora reduzida a um alvo. Sua identidade, suas conquistas, seu serviço ao país, tudo fora apagado pela cor de sua pele e pela suposição de um único homem. A injustiça era tão absurda, tão fundamental, que parecia uma distorção da própria realidade. Era a dor de milhares de ancestrais ecoando em um único momento. A confirmação de que, não importava o quão alto ela subisse, sempre haveria alguém pronto para puxá-la de volta para o chão. Mãos no volante. Mantenha as mãos no volante, Miller repetiu, sua voz um pouco mais aguda do que antes, traindo seu nervosismo. Nia não respondeu. Suas mãos permaneceram exatamente onde estavam, os nós dos dedos brancos pela pressão. O silêncio era sua única forma de protesto, sua única arma. Falar seria dar-lhe o confronto que ele desejava para justificar sua agressão. Argumentar seria inútil. Ela se comunicava através da obediência precisa e da calma desafiadora,
uma linguagem que o policial parecia incapaz de compreender. Para ele, sua compostura era suspeita, quase uma admissão de culpa. Para Nia, era a única coisa que a mantinha viva, uma armadura de dignidade em meio à degradação. Ela não lhe daria a satisfação de vê-la quebrar. Pelo canto do olho, Nia percebeu um movimento. A cortina de uma janela na casa em frente se mexeu. Uma sombra se materializou atrás do vidro, e então o pequeno brilho inconfundível da lente de um celular. Alguém estava gravando. Uma parte dela sentiu um alívio sombrio. Haveria uma testemunha. Uma gravação imparcial que capturaria a verdade daquela interação. Mas outra parte, a diretora do FBI, sentiu um calafrio. Sua imagem, rendida sob a mira de uma arma na rua, poderia se tornar pública. Se as pessoas erradas vissem, se a rede que ela estava caçando percebesse que ela estava vulnerável e exposta, toda a operação poderia ser comprometida. O celular era tanto uma possível salvação quanto uma potencial catástrofe, mais uma camada de complexidade em uma situação já insuportável. O tempo. A consciência do tempo era uma tortura. Cada segundo que passava era um grão de areia escorrendo na ampulheta de sua missão. O informante, um homem nervoso e arriscando a própria vida para entregar o dossiê, não esperaria para sempre. O local do encontro era secreto, a janela de oportunidade minúscula. Nia visualizou o homem olhando para o relógio, sua coragem se esvaindo a cada minuto de atraso dela. A segurança de uma nação inteira podia depender daquele pacote de informações, e tudo estava sendo retido por um ato de preconceito em uma rua suburbana. A balança em sua mente oscilava descontroladamente. Sua vida de um lado, a segurança nacional do outro. E ela estava paralisada, incapaz de proteger qualquer um dos dois. Frustrado pela quietude dela, Miller deu um passo à frente, aproximando-se da janela do motorista. A arma ainda estava firme, apontada para o centro de sua massa. "Este carro é seu?" ele perguntou, a pergunta carregada de insinuação. A implicação era clara. Um carro como aquele não poderia pertencer a uma mulher como ela. "O que você está fazendo neste bairro? Você não parece ser daqui." As perguntas eram acusações, cada uma um pequeno golpe em sua dignidade. Ele não estava investigando um crime. Estava reforçando sua visão de mundo, onde pessoas eram definidas por caixas, e ela estava decididamente na caixa errada. Ele precisava que ela fosse uma criminosa para que suas ações fizessem sentido para ele. As respostas gritavam na mente de Nia, um furacão silencioso de palavras que ela não podia proferir. "Este carro é meu. Eu o comprei com o salário que ganho protegendo este país de ameaças que você nem consegue imaginar. Eu moro aqui, a 3 quarteirões de distância, em uma casa que paguei com anos de trabalho honesto. Eu sou daqui. Eu pertenço a este lugar tanto quanto você, talvez mais." Mas sua boca permaneceu selada. Dizer a verdade agora seria percebido como uma mentira, uma provocação. Revelar sua identidade seria uma escalada imprevisível. Ela se agarrou ao seu silêncio, deixando que a ignorância dele fosse a única voz na cena, registrando cada palavra, cada nuance, para um acerto de contas que ainda não sabia como ou quando chegaria. A tensão atingiu um ponto de ruptura. O mundo parecia ter prendido a respiração. A rua estava mortalmente silenciosa, exceto pelo som agudo de um pássaro em uma árvore próxima, indiferente ao drama humano abaixo. O policial e a diretora do FBI permaneceram congelados em seus papéis, um impasse de poder e preconceito. Nia podia sentir o pulso em sua garganta, um tambor constante. E então, um novo som quebrou o feitiço. Um ruído estático, seguido por um estalo. O rádio no ombro do oficial Miller, que até então estivera mudo, ganhou vida. Uma voz soou não para ele, mas para o éter, uma transmissão geral que começava a cortar o silêncio pesado. Algo estava mudando. A bolha de isolamento estava prestes a estourar. A voz no rádio era um despacho rotineiro, algo sobre uma ocorrência menor em outra parte do distrito. O oficial Miller nem sequer moveu a cabeça. Sua atenção estava completamente consumida pela mulher em silêncio no carro, uma afronta à sua autoridade. Ele parecia ter decidido que a cena à sua frente era o evento mais importante do universo naquele momento.
Uma batalha pessoal que ele precisava vencer. A chamada no rádio se encerrou, e o silêncio tenso retornou, agora mais pesado. A indiferença de Miller ao chamado de seu dever era, para Nia, o sinal mais claro de sua mentalidade. Ele não estava servindo ao público, estava servindo ao seu próprio ego, usando o distintivo como um escudo para suas inseguranças. Nia registrou essa falha de protocolo, mais um item em uma lista mental que crescia a cada segundo. Percebendo a atenção do vizinho com o celular, a postura de Miller mudou. Ele não recuou, mas se tornou mais performático. Sua voz ficou mais alta, mais assertiva, para que qualquer um que ouvisse não tivesse dúvidas sobre quem estava no controle. Ele se afastou do carro de Nia por um instante, falando em seu próprio rádio de ombro, a voz baixa, mas urgente. Preciso de apoio. Abordagem de alto risco. Suspeita não cooperativa. As palavras eram veneno. Não cooperativa. Nia quase riu da distorção. Sua cooperação era a única razão pela qual a situação não havia se transformado em uma tragédia. Ela estava cooperando com a sobrevivência, seguindo as regras não escritas para uma mulher negra em uma abordagem policial, regras que não estavam em nenhum manual da academia. A chegada da segunda viatura, alguns minutos depois, não trouxe alívio, apenas amplificou o pesadelo. As luzes giratórias agora banhavam a rua em um carrossel psicodélico de vermelho e azul. Um segundo policial, mais jovem e com uma expressão ansiosa, saiu do carro e se aproximou de Miller. Eles conversaram em voz baixa, mas Nia pôde ler a linguagem corporal. Miller gesticulava em direção a ela, pintando um quadro de perigo e desafio. O novo policial, oficial Reed, olhava para Nia com uma desconfiança herdada, aceitando a versão de seu colega mais velho sem questionar. A força opressora havia dobrado. Agora eram dois homens, duas armas e a mesma narrativa falsa se solidificando entre eles como cimento fresco. Vamos checar a placa, disse Reed, sua voz um pouco mais calma, mais processual. Miller concordou com a cabeça, um sorriso quase imperceptível de validação em seus lábios. Enquanto Reed retornava à sua viatura, para fazer a consulta, Miller voltou sua atenção para Nia. Ele se postou ao lado da porta do motorista, uma sentinela de sua própria justiça distorcida. A espera pelos resultados da placa foi mais uma camada de tortura psicológica. Nia sabia o que eles encontrariam. Nada. Seu carro estava registrado em seu nome, mas com um endereço de caixa postal do governo, uma medida de segurança padrão para sua posição. A falta de informações incriminatórias, ela previu, não seria vista como prova de inocência, mas como um sinal de que ela era habilidosa em esconder algo. Como esperado, Reed retornou com uma expressão de frustração. A placa está limpa, registrada em uma caixa postal federal. Ele falou baixo para Miller, mas o vento carregou as palavras até os ouvidos de Nia. Caixa postal federal. Miller repetiu o tom carregado de suspeita. Isso é estranho. Por que alguém faria isso? A ignorância dele era espantosa. Para Nia, um endereço protegido era uma necessidade básica de segurança. Para Miller, era a prova de uma conspiração. Ele olhou para Nia com um novo tipo de convicção. Em sua mente, ela havia passado de uma simples suspeita para alguém com conexões, alguém que sabia como manipular o sistema. A inocência dos fatos estava sendo torcida para se encaixar em sua narrativa de culpa. A pequena plateia na rua havia crescido. Agora, 3 ou 4 vizinhos observavam de suas varandas e janelas, seus celulares erguidos como tochas modernas. A cena se transformara em um espetáculo de bairro. Nia sentia os olhares sobre ela, uma mistura de medo, curiosidade e talvez julgamento. Ela era a anomalia na rua suburbana, o centro de um drama que perturbava a paz da manhã. Os policiais, cientes da audiência, endureceram suas posturas. Eles estavam agora em um palco, e cada ação era uma declaração. Eles precisavam justificar a abordagem agressiva, a arma sacada, a presença de 2 viaturas. E a única maneira de fazer isso era provar que Nia Holloway era, de alguma forma, a vilã da história. Nia fechou os olhos por um breve segundo, não em desespero, mas em concentração. Ela se distanciou da humilhação e acessou a mente da diretora do FBI. Ela analisou a situação
como se fosse um exercício de treinamento. Erro número 1. Escalada desnecessária. Erro número 2. Viés de confirmação. Erro número 3. Falha em identificar a ausência de ameaça real. Erro número 4. Ignorar o protocolo de comunicação. Ela podia ouvir a voz de seu mentor em quântico anos atrás. O maior perigo para um agente não é a arma do criminoso, é a sua própria mente. Se você deixar suas suposições guiarem suas ações, você já perdeu. Miller não havia apenas perdido. Ele estava arrastando todos para o abismo com ele. Ela pensou nos agentes que comandava. Jovens brilhantes de todas as origens, treinados para desarmar situações como essa com palavras, com psicologia, com paciência tática. Ela os ensinara a ver o ser humano por trás do suspeito, a procurar a verdade nos detalhes, não a inventar uma narrativa para satisfazer um preconceito. A ironia era tão cortante que quase a fez sorrir. A mulher que escrevia os manuais sobre como evitar aquele exato tipo de catástrofe estava presa dentro de uma. Essa era a pista definitiva. O segredo escondido à vista de todos. Sua calma não era passividade. Era a mais alta forma de competência profissional, uma expertise que era completamente invisível para seus captores. O diálogo entre os dois policiais se tornou mais sério. Eles estavam presos em uma armadilha que eles mesmos criaram. Recuar agora com uma audiência assistindo seria uma admissão de erro, uma humilhação para eles. Avançar era o único caminho que seu orgulho permitia. Ela se recusa a obedecer a uma ordem legal para sair do veículo, disse Miller a Reed, construindo o caso para uma prisão. Vamos ter que retirá-la. A decisão estava tomada. Nia ouviu as palavras e seu coração afundou. O confronto físico era o que ela mais temia. Era o ponto. Sem retorno, onde as coisas poderiam dar terrivelmente errado em um piscar de olhos. Ela se preparou, seu corpo tenso, pronta para o que quer que viesse a seguir. Reed se aproximou de sua porta, a mão em sua arma, enquanto Miller se posicionava para cobri-lo. O clique da maçaneta sendo puxada por Reed foi um som alto e definitivo no silêncio tenso. Era isso. O momento final da escalada. Nia prendeu a respiração. Sua mente focada, seu corpo preparado para o impacto. Mas, no exato instante em que a porta começou a se abrir, o rádio da viatura de Reed explodiu com uma voz diferente, uma voz oficial, urgente e impossível de ignorar. A todas as unidades na área do setor 7, atenção, alerta de segurança de nível 1, veículo amigo em operação prioritária nas proximidades. A transmissão era clara e cortante, uma lâmina de som que fatiou a tensão. A voz continuou, agora com uma especificidade que fez o sangue gelar no rosto do oficial Miller. Veículo descrito como um sedã preto, placa de Washington, D.C., 7 Victor Echo 521. Não se aproximem. Repito, não se aproximem do veículo. Ocupante é de alta patente do governo federal em uma missão crítica. Aguardem novas instruções. Supervisores, confirmem o recebimento. A placa. Era a placa de Nia. A voz do rádio não era um despacho qualquer. Era um comando direto. Uma ordem vinda de um lugar muito acima na cadeia de comando. A realidade da rua acabara de colidir com a realidade de quem Nia Holloway realmente era. A mão de Reed congelou na maçaneta da porta. A expressão de Miller, antes uma máscara de autoridade raivosa, desmoronou em uma confusão pálida. Ele olhou do rádio para o sedã preto e depois para a mulher sentada calmamente ao volante. As peças começaram a se encaixar em sua mente de uma maneira terrível e chocante. A calma dela, sua recusa em se intimidar, seu endereço de caixa postal federal, não eram sinais de culpa, eram sinais de algo completamente diferente, algo que ele, em sua arrogância cega, fora incapaz de conceber. A mulher que ele mantivera sob a mira de uma arma não era uma criminosa. Ela era a própria missão que o alerta de rádio ordenava que ele protegesse. Se essa reviravolta te pegou de surpresa, me conta. Qual parte mais tocou seu coração? E não sai daí. O que vem a seguir é ainda mais forte. O silêncio que se seguiu à transmissão do rádio foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Foi um vácuo,
um buraco na realidade onde a arrogância do oficial Miller se desfez em pó. A mão do oficial Reed, que estava na maçaneta da porta de Nia, recuou como se tivesse tocado em uma cerca elétrica. Seus olhos, antes cheios de suspeita, agora estavam arregalados de pânico. Miller ficou paralisado, seu rosto perdendo a cor até ficar com um tom pálido e doentio sob as luzes giratórias. O mundo dele, um mundo simples de mocinhos e bandidos onde ele era sempre o herói, acabara de ser virado de cabeça para baixo. Ele olhou para a mulher no carro, mas não havia mais. Via um fantasma, a personificação de um erro catastrófico que arruinaria sua carreira. A voz do supervisor soou novamente no rádio, desta vez com uma urgência afiada. Oficial Miller, quero uma confirmação verbal agora. Qual é a sua situação? A autoridade na voz do supervisor era real, desprovida da bravata que Miller exibia. Miller levou a mão ao rádio em seu ombro, mas seus dedos tremiam. Ele tentou responder, mas sua voz saiu como um engasgo. Recebido, ele conseguiu dizer, a palavra soando fraca e patética. Estamos na cena. Ele não conseguiu elaborar. Como poderia explicar em uma transmissão oficial que ele estava com a arma apontada para o veículo amigo de alta prioridade? Como poderia admitir a profundidade de seu fracasso monumental? O silêncio que se seguiu à sua resposta foi uma confissão completa. Então eles chegaram. 2 sedãs pretos, idênticos ao de Nia, surgiram na rua sem o alarde das sirenes. Eles se moviam com uma eficiência silenciosa e predatória, posicionando-se de forma a bloquear as 2 viaturas policiais. Foi uma manobra tática executada com uma precisão assustadora. As portas se abriram em uníssono e 4 homens de ternos escuros e bem cortados saíram. Eles não tinham a aparência de policiais. Tinham a aparência de homens que davam ordens a policiais. A atmosfera na rua mudou instantaneamente. A autoridade improvisada de Miller e Reed evaporou, substituída por uma hierarquia de poder real, fria e inquestionável. O mundo de Nia Holloway havia chegado para buscá-la. Um dos agentes, um homem alto e de expressão impassível, caminhou diretamente em direção a Miller. Seus passos eram medidos, seu olhar fixo. Ele não olhou para Nia, nem para o vizinho com o celular. Seu foco era neutralizar a ameaça ao seu superior. Oficial, disse o agente, sua voz baixa e controlada, mas cortante como vidro. Eu sou o agente especial Davis do FBI. Ordens do diretor Ray. Você e seu colega vão guardar suas armas, retornar às suas viaturas e não fazer absolutamente nada até serem instruídos. Ele não estava pedindo. Estava informando a Miller sobre a nova realidade. O uso do nome do diretor do FBI foi um golpe de martelo, estilhaçando qualquer resquício de dúvida. O agente Davis parou a um passo de Miller e esperou. Agora, oficial. A palavra final foi dita com uma calma mortal. Miller, finalmente quebrado, guardou sua arma no coldre. O movimento foi desajeitado, o de um homem cujos nervos haviam sido cortados. Seus ombros caíram, e ele parecia ter encolhido dentro de seu uniforme. O oficial Reed, que observava a cena com horror, guardou sua própria arma apressadamente, como uma criança pega fazendo algo errado. Eles estavam completamente desarmados, não apenas de suas pistolas, mas de toda a autoridade e orgulho que possuíam momentos antes. A virada de poder foi absoluta, silenciosa e humilhante. O caçador havia se tornado, inequivocamente, a presa de sua própria ignorância. Somente então, Nia se moveu. Com uma calma deliberada, ela desligou a ignição do carro. O silêncio do motor foi o som mais alto na rua. Ela abriu a porta e saiu, não como uma vítima resgatada, mas como uma comandante assumindo sua posição. Ela alisou o casaco, um gesto simples que era uma declaração de controle e normalidade restaurada. De pé, em toda a sua altura, sua presença parecia preencher o espaço. Sua compostura, que antes fora interpretada como desafio, agora era vista pelo que realmente era, a marca de uma líder forjada em crises muito maiores do que aquela. O medo nos olhos dos 2 policiais era palpável. Eles não estavam mais olhando para uma suspeita, estavam olhando para a mulher que detinha o futuro de suas carreiras na palma de sua mão.
O agente Davis se aproximou de Nia, estendendo discretamente uma pasta de couro. Nia a pegou. Dentro estavam suas credenciais do FBI, sua identificação. Ele provavelmente estava a caminho para entregá-las a ela no ponto de encontro original. Ela as pegou, o couro familiar, um conforto em suas mãos. Era um gesto pequeno, mas simbolizava tudo. A restauração de sua identidade, a confirmação de seu poder. Ela não precisou dizer uma palavra a Davis. O entendimento entre eles era total, forjado em anos de trabalho conjunto em situações de alto risco. Ele havia feito seu trabalho. Agora ela faria o dela. Ela se virou, a pasta de couro em sua mão como um cetro, e caminhou em direção a Miller. Ela parou diretamente na frente dele. Pela primeira vez desde que a abordagem começou, Nia olhou diretamente nos olhos do oficial Miller. O tempo pareceu parar. Seu olhar não continha raiva, nem ódio, nem mesmo triunfo. O que Miller viu nos olhos de Nia Holloway foi algo muito pior. Uma decepção fria, profunda e cortante. Era o olhar de um superior avaliando uma falha completa e indesculpável. Um olhar que o despojava de todas as suas desculpas, de todo o seu preconceito, e o deixava nu com a vergonha de suas ações. Ele tentou encontrar o olhar dela, mas não conseguiu. Seus olhos se desviaram para o chão, incapaz de suportar o peso do julgamento silencioso dela. Depois de um longo momento de silêncio esmagador, Nia falou. Sua voz era baixa, clara e desprovida de emoção. Cada palavra era precisa, medida para o máximo impacto. Sua conduta foi anotada, oficial. Foi tudo o que ela disse. A frase simples, vinda dela naquele contexto, tinha o peso de uma sentença final. Não era uma ameaça, mas uma declaração de fato. Era a confirmação de que o sistema que ele representava agora se voltaria contra ele. Não por vingança, mas por uma questão de processo. A engrenagem da justiça, que ele havia tentado usar como uma arma, agora o pegaria e o moeria lentamente. Aquele era o verdadeiro poder, e Miller o sentiu em cada fibra de seu ser. O vizinho, ainda gravando, capturou tudo. O close no rosto pálido e suado de Miller, a postura ereta e a autoridade silenciosa de Nia, a chegada dos carros pretos, a inversão de poder total e avassaladora. O vídeo não era mais apenas o registro de um abuso de poder, tornara-se o documento de uma retribuição instantânea e surpreendente. A câmera capturou o momento em que a autoridade não apenas mudou de mãos, mas foi revelada em sua verdadeira forma, desmascarando a farsa que a precedeu. Era uma prova não apenas do crime de Miller, mas da força inabalável da mulher que ele subestimara tão tragicamente. Nia não esperou por uma resposta. Não havia nada mais a ser dito. Ela se virou para o agente Davis e deu uma ordem concisa. Quero relatórios completos de ambos os oficiais e confisque a gravação da câmera da viatura como prova. Sua mente já estava se movendo para além daquela rua, para além daquela humilhação. Ela já estava focada novamente em sua missão, no dossiê que a esperava, na ameaça à segurança nacional que ela precisava impedir. Ela caminhou em direção ao segundo carro do FBI, sua equipe abrindo a porta para ela. Ela entrou sem olhar para trás, deixando Miller e Reed para trás, para enfrentar as consequências que certamente viriam. A justiça, Nia sabia, não seria a satisfação de ver um homem punido. A verdadeira justiça seria garantir que isso nunca mais acontecesse. A batalha naquela rua havia terminado, mas a guerra contra a ignorância e o preconceito que a causaram estava longe de acabar. Ao entrar no carro, ela sentiu o peso do incidente, mas também uma nova e fria determinação. A experiência, por mais horrível que fosse, havia lhe dado uma nova clareza. Ela não lutava apenas contra inimigos estrangeiros em terras distantes. Ela também lutava por uma América mais justa, aqui mesmo, em suas próprias ruas. E essa era uma luta que ela estava mais determinada do que nunca a vencer. Dentro do santuário silencioso do carro do FBI, Nia Holloway finalmente permitiu que seus ombros relaxassem uma fração de milímetro. O mundo do lado de fora, com suas luzes piscantes e sua feia demonstração de preconceito, pareceu recuar, tornando-se uma cena distante vista através de
Um vidro escurecido. O agente Davis, no banco do passageiro, permaneceu em silêncio por um longo momento antes de perguntar, com a voz baixa e respeitosa: "Diretora, você está bem?" Nia virou o rosto da janela e olhou para ele, seus olhos claros e focados. "Estou inteira, Davis. O pacote ainda está em jogo?" Ele assentiu. "O informante está aguardando em um local secundário. Ele foi notificado do atraso." Nia apenas acenou com a cabeça. "Então vamos. A missão continua. A humilhação não a quebraria. Ela a usaria como combustível." A troca do dossiê aconteceu em um estacionamento subterrâneo, um local anônimo e cinzento que contrastava com a importância do momento. O informante, um homem pálido e nervoso, entregou a pasta a Nia com as mãos trêmulas. Ele não sabia o que ela havia acabado de passar, mas viu a determinação de aço em seus olhos. Para ele, ela era apenas uma figura poderosa e enigmática do governo. Para Nia, aquele momento era uma vitória em duas frentes. Ela não apenas obtivera as informações que poderiam salvar seu país de uma traição devastadora, mas também provara a si mesma e ao universo que a ignorância de um homem não tinha o poder de deter o curso de seu dever. Ela segurou a pasta, sentindo o peso da responsabilidade e a leveza de ter superado o obstáculo. O oficial Miller foi suspenso no mesmo dia. A investigação interna foi rápida e brutal, impulsionada pela atenção indesejada do Bureau. Sua carreira, construída sobre anos de pequenas tiranias e preconceitos não verificados, desmoronou sob o peso de um único erro monumental. Ele se tornou um pária em seu próprio departamento, um exemplo do que não fazer. Mas Nia não sentiu nenhuma satisfação em sua queda. Sua punição não era uma vitória, era apenas uma consequência lógica, como a chuva que cai depois de uma tempestade. A remoção de um oficial problemático era como cortar uma erva daninha. Mas Nia sabia que o verdadeiro problema estava no solo infértil, que permitia que tais ervas daninhas crescessem em primeiro lugar. O vídeo do celular do vizinho, como era de se esperar, explodiu na internet. A narrativa era irresistível. A imagem inicial da mulher negra indefesa, sob a mira de um policial branco e agressivo, seguida pela reviravolta cinematográfica da chegada do FBI. A história se tornou um debate nacional. Comentaristas falavam sobre racismo institucional, abuso de poder e a calma estoica da mulher misteriosa no centro de tudo. O nome de Nia nunca foi divulgado publicamente. O FBI citou a segurança nacional mantendo sua identidade protegida. Mas a imagem dela, saindo do carro com uma autoridade silenciosa, tornou-se um símbolo de dignidade e força oculta, inspirando milhões de pessoas que nunca saberiam seu nome. Nia se recusou a participar do circo da mídia. Enquanto o país debatia o vídeo, ela estava trancada em seu escritório, trabalhando. O dossiê revelou uma conspiração ainda mais profunda do que ela imaginava, e ela mergulhou no trabalho com uma intensidade renovada. A única declaração que ela fez sobre o incidente foi em um relatório oficial, frio e detalhado, enviado não à imprensa, mas aos mais altos escalões do Departamento de Justiça. Nele, ela não descreveu seus sentimentos, mas dissecou as falhas processuais da abordagem, a violação dos protocolos de desescalada e o perigo que o preconceito implícito representava para a segurança dos agentes e do público. Era um documento analítico, irrefutável e devastador. Seu relatório se tornou a base para uma nova iniciativa de treinamento, um programa que ela mesma ajudou a projetar em colaboração com o Departamento de Justiça. Não era uma vingança pessoal, mas uma reforma sistêmica. O Protocolo Holloway, como ficou conhecido extraoficialmente nos círculos internos, enfatizava a inteligência cultural, a identificação de vieses inconscientes e as táticas de comunicação em abordagens de alto estresse. A experiência dolorosa de Nia foi transformada em uma ferramenta para proteger outros, para garantir que um policial com uma arma visse um cidadão primeiro, e não um estereótipo. Essa era a sua verdadeira justiça, uma mudança duradoura que salvaria vidas muito depois que o nome do oficial Miller fosse esquecido. Semanas depois, em uma noite tranquila em seu apartamento, Nia se viu olhando pela janela,
para as luzes de Washington, D.C. espalhadas abaixo. A agitação do incidente havia passado, deixando para trás uma calma melancólica. Ela não se sentia mais assombrada pelo cano da arma, mas pelo conhecimento do quão fina era a linha entre a ordem e o caos, entre a dignidade e a humilhação. A experiência não a deixara mais fraca ou com medo. Pelo contrário, havia solidificado algo dentro dela, uma compreensão profunda de que sua luta era por algo maior do que apenas caçar espiões. Era uma luta pela alma do país que ela jurou proteger. A mulher que entrava no J. Edgar Hoover Building todas as manhãs não era a mesma. Externamente, nada havia mudado. Ela ainda era a diretora assistente Holloway, serena, analítica e respeitada. Mas por dentro, uma nova camada de propósito havia se formado. A lembrança daquele dia na rua não era uma cicatriz de vítima, mas uma armadura de sobrevivente. Ela se tornara a prova viva de que a verdadeira força não residia na capacidade de exercer poder sobre os outros, mas na resiliência para manter a própria integridade quando todo o poder lhe era tirado. Sua maior vitória não foi a queda de um policial, mas sua própria recusa em se deixar abater. E assim, a história de Nia Holloway não termina com o som de uma sirene ou o clique de algemas, mas com o silêncio de um escritório tarde da noite. O brilho de uma tela de computador ilumina seu rosto concentrado enquanto ela conecta os pontos de uma conspiração, protegendo sua nação em silêncio. A justiça que ela encontrou não foi barulhenta ou vingativa. Foi uma justiça silenciosa, encontrada na continuação de seu dever, na mudança estrutural que ela iniciou, e na paz de saber que, quando confrontada com o pior do sistema, ela não apenas sobreviveu, mas emergiu mais forte, mais sábia e mais determinada a consertá-lo. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. E me conta que tipos de histórias você gostaria de ver aqui no canal.